Muito bom estar aqui, mais um ano, poder contribuir com vocês, falar um pouquinho do que a gente faz, trazer alguns lembretes, algumas recordações sobre arroz com feijão que o Henrique trouxe, é muito valioso. E na minha apresentação, quando o Fernando Henrique enviou para mim esse tema e deixou a livre escolha dos assuntos para a gente atender, logicamente que a gente vai falar de indicadores, interpretação, vamos remeter a dados confiáveis. Eu já fiz a colinha e fui para a inteligência artificial, coloquei esse tema lá e ele bolou todo um roteirinho para mim, já me ajudando com algumas ideias para escolher aqueles assuntos que eu poderia estar trazendo para vocês. E de cara me chamou muita atenção essa questão das decisões técnicas, né, de números confiáveis, e eu optei justamente para trabalhar essa questão de metodologias. Então, de posse do tema que o Fernando nos passou, de posse do uso da inteligência artificial, eu foquei muito no que a Fermentec faz há muito tempo, faz muito bem, que é ajudar os nossos clientes a ter indicadores confiáveis para conseguir fazer a gestão. Com base dessa informação, eu fui buscar duas atualizações bastante importantes para a gente trazer aqui e conversar no dia de hoje. E são importantes por quê? Porque tem uma relação direta com a quantificação da eficiência da indústria. Então, a gente vai falar de KPIs que tem relação direta com a eficiência industrial, ou seja, nós vamos falar das análises de cana entrada, nós vamos falar de amostragem de cana, o avanço na quantificação da cana entrada na esteira, em detrimento da amostragem convencional por sondas, e a gente vai detalhar, trazer uma atualização desses tópicos que são muito importantes para a área de controle químico da Fermentec. A questão de prensa e de gestor, que é o primeiro assunto, nós abordamos a última vez aqui com vocês em 2022, e a gente vai trazer um histórico, uma atualização desses últimos anos do que ocorreu nesses comparativos de metodologias de extração do açúcar para posterior quantificação e obtenção das nossas eficiências da indústria. Então, como a gente sabe, a análise de cana ela tem vários vieses de trabalho, de empregabilidade, né, seja para remuneração de fornecedores, algo que é muito forte aqui no Brasil na metodologia da prensa. Podemos avaliar a questão da qualidade de matéria-prima e outros aspectos relacionados ao setor agrícola e, principalmente, né, tem o viés da eficiência industrial. A Fermentec trabalha muito forte com a questão do digestor, focado nessa questão do açúcar entrado para monitoramento de perdas, balanço, perdas indeterminadas, enfim, para a gente conseguir fazer a gestão real do nosso processo. Prensa hidráulica, como eu disse, mais relacionada à questão da remuneração, pagamento de cana, análises tecnológicas, as análises mais rápidas, que ainda tem um certo nível de interferentes, que é conhecido pela Fermentec, graças ao investimento que nós realizamos em pesquisas, a gente vai ver na sequência, e a metodologia do digestor, que a Fermentec sempre trabalhou, focado na questão da eficiência industrial. Então, a Fermentec sempre tentou desvencilhar essas duas metodologias, entendendo que uma é mais técnico, mais política, mais econômica, enquanto que o digestor está se baseado muito na questão técnica, muito relacionado com a questão da quantificação das eficiências. Fruto de pesquisa da Fermentec, só recordando um pouco, isso aqui a gente vem discutindo desde que eu entrei na Fermentec, já se falava nas interferências de metodologias, o que afetava a impureza vegetal, o método da prensa, o que afetava o digestor, a diferença da mineral, o índice de preparo. Não é à toa que o digestor ele veio evoluindo. Quem está com a Fermentec aí desde o início, ou há mais de 20 anos, como eu estou, já percebeu que o digestor mudou muito. Aquele digestor que o Amorim foi lá na África do Sul, conheceu e trouxe a ideia para o Brasil, ele mudou muito. Né? Foram 2, 3 excursões do Amorim lá, trouxe inclusive até aqueles martelinhos que a gente utiliza hoje em 4 níveis, né, para extrair os açúcares. O equipamento evoluiu muito, mudou muito. E também as pesquisas e o conhecimento sobre os interferentes das metodologias, eles evoluíram. Então a gente estudou esse comportamento de impureza na prensa, no digestor, percebeu que a gente tem uma superestimação de POL, consequentemente a RT e a TR da prensa, quando a gente tem mais impureza vegetal. Impureza mineral tem um comportamento errático lá na prensa, diferente do digestor. O AR, na metodologia da prensa, né?
Nós trabalhamos aqui com AR calculado, com base numa regressão, enquanto que no digestor a gente efetivamente analisa, seja por titulação, seja por cromatografia. E a gente tem também o índice de preparo, por isso que a gente evoluiu também pela questão do digestor quente-frio hoje, com os banhos de aquecimento, resfriamento, controladores, automação, enfim. Nós fomos procurando entregar para vocês métodos efetivamente mais robustos e avaliando as metodologias para entender quais são os níveis de interferentes e, logicamente, para conseguir ajudar aqueles que, porventura, optam pela metodologia da prensa hidráulica. Então, tudo isso que a gente conhece, que eu estou trazendo um resumo, nós trouxemos aqui em mais de 20 anos e é um resumo do que a gente vem trabalhando na questão de quantificação de metodologias. Tá? Prensa de digestor, pessoal, histórico, para a gente recordar aqui, da última apresentação que nós trouxemos. Há aqui uma fase de diferenças mais acentuadas, né? 2009, 10, 11, 12, mecanização, muita mudança na nossa questão da matéria-prima. E uma das últimas falas que nós trouxemos aqui, e nós discutimos com vocês, foi a questão dos anos de 2019, 2020, 2021. As unidades trabalham com prensa e digestor, e um sonho da Fermentec era poder trabalhar com a metodologia da prensa. Nós ficamos muito animados nessa oportunidade, na apresentação que o Claudemir trouxe naquela época, porque as diferenças entre as metodologias médias dos nossos clientes, ela praticamente estava deixando de existir. Ou seja, nós tínhamos uma equivalência entre o ART, quantificado pelo método do digestor, com o ART obtido pelo método da prensa. Notem, 2019, 2018 e 2020, aí, praticamente iguais. Então, nós deixamos essa mensagem em 2020, e aí nós chegamos na safra 2021. Tomamos um susto. Em 2021, nós tivemos uma diferença mais elevada entre o ART do digestor e o ART da prensa, por conta de uma mudança de matéria-prima. Na oportunidade, déficit hídrico, geadas, queimadas, o AR da cana subiu, o método do digestor entende esse AR, porque ele é analisado, a prensa não. Então, o que aconteceu nesse ano? Nós tivemos um resultado de ART da prensa mais baixo do que o digestor, e bastante significativo. Com isso, naquela oportunidade, nós tivemos esse cenário aqui. 2020, equivalência entre as metodologias, RTC da prensa e digestor nos clientes muito próximos, ART muito próximo, geada, AR entrando na jogada, distorção na eficiência da prensa. Nós tivemos 80% dos clientes com a eficiência superestimada na prensa, com muitas desclassificações no nosso benchmark. Então, vimos apostando numa possibilidade de usar a prensa com viés efetivo de eficiência. 2021, tomamos um susto. E aí continuamos, 2022, 2023, dados muito próximos. 2024, tomamos outra pancada, trabalhando com a questão da metodologia da prensa. Notem novamente, a ART do digestor mais elevado, o ART da prensa menor. Novamente, em 2024, um favorecimento à eficiência calculada com o ART da prensa. É isso que a gente vê aqui nesse slide. 2024 e 2025, o RTC de gestor, Claudemir já trouxe com mais propriedade esses dados, já explicou por que a gente teve essa pequena queda, que nem foi significativa, Claudemir? Entre o RTC do digestor e da prensa, mas nós ficamos com uma grande incógnita quando a gente olha a eficiência da prensa em si. 2024, ano de AR alto, prensa não quantifica esse AR, lembra que é uma regressão que sempre pega o AR calculado, que é sempre menor. Nós tivemos uma eficiência de 93,8. 2025, uma eficiência de 92,2, até menor do que a eficiência do digestor. Aqui só trazendo essa questão do AR para vocês verem que não é mentira do Éder, Nós temos aqui a linha em preto, o AR, calculado pela equação de pureza, e em verde, o AR analisado pela metodologia do digestor, que é o AR real que entra na nossa planta. Prejudica a nossa fabricação de açúcar, dificulta algumas etapas? Dificulta. Mas como a gente estava conversando com o Luiz hoje de manhã, Luiz? Sai lá no produto final, vira etanol, gente. Então é produto, tem que estar contemplado no nosso balanço.
E o que aconteceu aqui quando a gente olha nesse gráfico aqui e relaciona com os anteriores? 2021, essa diferença aumentou. 2024, nem se fala, né? Todo mundo sabe o que foi a safra 2024 para a gente aí, um desastre total. E, por incrível que pareça, a metodologia da prensa, quem estava trabalhando em 2024 com essa metodologia, na média, ficou com uma eficiência muito boa. E aí, a gente vê uma outra relação desse impacto do AR com as diferenças entre os métodos. Hoje, se vocês me perguntarem o que mais impacta a diferença entre os métodos, se é a impureza mineral, se é vegetal, se é o open cell, na média, dá para a gente falar que é o AR. Olha que espetáculo. Hein, doutora Amorim? Olha que espetáculo aqui que a gente tem. Diferença entre o RT da prensa e do digestor e o AR analisado. Gente, é direto. Então, a gente sabe que nós temos essa dificuldade e a gente tem que ter esse entendimento quando a gente trabalha com uma ou com outra metodologia. A escolha é nossa, mas a gente tem que entender que existem efetivamente interferentes. E aí a pergunta que eu deixo nessa questão de metodologia é: como que a gente explica em 2024 essa eficiência extremamente elevada, quem trabalhou com a metodologia da prensa, com perdas indeterminadas negativas? Como que a gente explica essa queda de 2024 para 2025? Como que a gente faz a gestão de tudo isso se a gente trabalha com essa metodologia? Como que a gente se compromete com as metas? Como eu vou buscar aquela meta de 2024, que na verdade não foi real, ela foi favorecida por uma forma de quantificação, um R que entrou que eu não quantifiquei. Como a gente faz a gestão disso tudo? Então a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção e, principalmente, conhecer. Através das pesquisas que a Fermentec fez, hoje a gente tem algumas regressões e a gente consegue calcular esse impacto da vegetal, a gente consegue calcular essa influência do AR. E o ano passado a gente fez muito isso. Estava conversando com o Henrique hoje de manhã, acho que foi o ano que eu mais viajei para atender clientes que trabalham com a metodologia da prensa, mas não para falar para eles, olha, muda para o digestor porque a prensa não está te ajudando. Não, mas para ajudar, explicar, levar esses conceitos que vocês que estão com a Fermentec já há mais tempo já conhecem, e por isso muitos já trabalham muito fortemente essa questão do digestor. Então deixa essas coisinhas para a gente pensar e martelando na nossa cabeça, né? Não que seja fácil trabalhar com digestor, tem uma série de cuidados, cromatografia acoplada, né? A gente trabalha com cromatógrafo, tem toda uma rotina de checagem, de verificação, como o Fernando Henrique até colocou lá para o NIR. Para a gente garantir resultado, a gente tem que ter monitoramento, não é só mudar a metodologia, é importante deixar claro. Bom, segundo assunto, análises de cana, pessoal, amostragem e preparo da cana desfibrada, pensando em amostragem diretamente na esteira, em detrimento da sonda, seja oblíqua, seja trator, seja a sonda que vocês quiserem trabalhar. Mas nós vamos trazer alguns avanços também de algumas pesquisas e alguns trabalhos que a Fermentec vem conduzindo com os clientes. A década de 90, diversos trabalhos foram feitos, época do Kiko, do Zago, o próprio Claudemir trabalhou, o próprio Claudemir trabalhou, o Fernandão, o pessoal mais antigo da Fermentec pegou esses primeiros testes. Nós tentamos trabalhar lá com essa questão de levar essa amostragem para a esteira, mas nós tínhamos lavagem de cana, né, gente? Né, Kiko? Tínhamos lavagem de cana, fibra longa, não tinha tecnologia de amostragem satisfatória, como a gente tem hoje, os Robocops da vida, os Dinos da vida. Então, hoje a gente evoluiu muito e a gente consegue fazer, a gente não tem mais essa questão da lavagem de cana, algo que dificultava muito. E nos anos 2010, 2020, muitas unidades começaram a aumentar a moagem. E para manter a porcentagem de cana amostrada, Fernando Vicente, pode falar bem, né, Fernando? Era escolher entre colocar mais uma sonda ou mais duas sondas, ou migrar o ponto de amostragem. Então, é nessa linha de pesquisa que a Fermentec seguiu, tentando levar para outro ponto e, de forma mais assertiva, ter uma melhor representatividade da cana entrada na indústria. Só trazendo aqui um trabalho que o Claudemir já apresentou, testes da década de 90, tentativas lá da Fermentec de trazer essa análise de cana para a esteira,
Então, nós vimos que tinha essa interferência da lavagem de cana. Logicamente, com lavagem de cana, a gente tinha menos açúcar entrando. Não dá para me relacionar essa análise, esse resultado, com aquele peso de cana que nós tínhamos lá no caminhão. Então, essa, entre outros que eu já citei, eram algumas das limitações. Mas em 2017, 2018, o Luiz Filho nos provocou, lá da Ipiranga Mococa. Falou, pô, eu preciso evoluir. Nós temos muita dificuldade com as sondas. Nós temos dificuldade com coroa, nós temos dificuldade com rotação, nós perdemos a amostra, nós esmagamos amostras. Eu não tenho muita segurança, nós precisamos buscar alguma alternativa. E aí, a quatro mãos, a gente fez essa pesquisa. Para sair desse primeiro ponto aqui de sonda, de vibrador, né? E logicamente que aqui a gente está falando de quantificação, já o extrator quente-frio, com toda a evolução que eu citei, a cromatografia, para esse cenário, né, de validar um amostrador aqui, contínuo, que a gente chamou de Robocop, um amostrador que já existia na usina da Pedra para bagaço, e nós desenvolvemos, levamos essa possibilidade de trabalhar com esse amostrador, estilo Robocop, repreparando essa cana da esteira, que tem uma fibra mais longa, através do redesfibrador África do Sul, que nós trouxemos lá, década de 90 também, para ajudar a desenvolver o NIR da Vale do Rosário. Então a gente somou essas duas tecnologias, abraçados, fomos juntos, né, Luiz? E conseguimos em 2 safras entregar excelentes resultados. Olha aqui, resumo, 130 dias de moagem de 2 safras praticamente. Aí. Notem que diferenças foram muito pequenas, não houve diferença estatística naquela oportunidade. A RT pela sonda, lá sendo analisada pelo digestor, e aqui a cana sendo coletada na esteira. Já fizemos até uma inferência para ver a diferença no RTC, na eficiência, que é o que todo mundo se preocupa, no balanço de perdas indeterminadas, diferenças mínimas, considerando que a gente tem, logicamente, com essa amostragem na esteira, maior representatividade. Tá? Então, isso foi validado. Nesse primeiro ponto, nós validamos através dessa pesquisa. A Alta Mogiana 2022, 2023, entrou de vez aí no circuito e deu um passo além. Qual que era a dificuldade para a gente continuar com esse projeto? Tinha que comprar o redesfibrador África do Sul, que também tinha um custo de investimento. E aí era entre colocar a sonda e colocar o amostrador e o África do Sul, que tinha que vir lá da África do Sul. A Alta Mogiana tentou, internamente, aqui no Brasil, desenvolveu algo similar com um parceiro, não rodou o sistema. E aí a ideia que surgiu, junto lá com a Cleia, na oportunidade, com o Demetrios e com o time da Alta Mogiana, foi tentar trabalhar com um desfibrador convencional. Então, o amostrador a gente já tinha validado, nós partimos com o desfibrador convencional, numa sala climatizada, porque o medo era perder a umidade. Aquele desfibrador África do Sul, ele é muito bom porque ele não perde umidade, ele garante a mesma umidade da amostra antes de a gente passar por ele ou não. E ele eleva esse índice de preparo, essa é a sacada do negócio. Mas nós vamos tentar com um negócio que já existe, mas tomando cuidado com a perda de umidade. E não é que deu certo? Para espanto de muitos, nós fizemos esse acompanhamento na Alta Mogiana, Demetrios e Cleia tiveram aqui e apresentaram. Isso avançou, chegou no grupo da Pedra, a Roberta abraçou junto com o Martinho, com as unidades, avançaram na retirada de amostra. A Alta Mogiana buscava essa amostra no amostrador a cada hora por conta de degradação. Lá na Pedra, a Roberta já foi, conversou com outro fornecedor, melhorou a refrigeração, começou a retirar a cada 2, a cada 4 horas, ou seja, tendo representatividade, o amostrador coletando lá a cada 5, 7, 8 minutos, e o laboratório se preocupando em buscar essa amostra a cada 4 horas, uma amostra íntegra, garantindo a isenção e a representatividade. E outros clientes estão nessa marcha. Então a gente vê aqui a unidade Ariranha, do Grupo Colombo, validou dados em 2025 e o Grupo Ipiranga retomou esse projeto final aí de outubro, novembro, com ótimos resultados. Aqui a gente vai testar também um outro modelo de refrigerador para garantir a conservação dessa amostra. Então é algo que já está em uso nos nossos clientes, tá? Principalmente a Alta Mogiana, que deu esse passo
a mais aí daquele trabalho inicial na Ipiranga Mococa. Algumas premissas, já estou caminhando para o final aqui, mas deixar algumas premissas para a gente pensar que tudo que a gente vai mudar, tudo que a gente vai colocar, tudo que é novo, tem uma curva de aprendizado. E o bom é que a gente já passou pelo menos 2, 3 curvas de aprendizado com alguns clientes. Então está mais fácil de distribuir essa tecnologia para vocês. Então a gente já sabe que a sala tem que ser climatizada, com um bom controle de umidade. É preciso do distribuidor integrado, com betoneira, com protetor contra a perda de umidade, um amostrador com refrigeração. A gente já sabe os tempos de coleta que a gente pode praticar. E, logicamente, que, em cima de tudo isso, a gente tem que fazer os comparativos para validação, os monitoramentos de rotina, monitoramento da umidade da sala, temperatura do amostrador, a quantidade de amostra coletada, umidade antes e depois de repreparar essa cana. Você imagine só, lá na esteira a gente está pegando uma cana que tem uma fibra ruim, né? Tem uma fibra longa. Então a gente precisa passar para o equipamento para repreparar ela, para conseguir extrair esse açúcar depois na metodologia do digestor. Só que se nessa etapa a gente perder a umidade, a sala não estiver climatizada, vai tudo por água abaixo, né? Então fica a lição, tivemos pernada, tomamos uma pernada junto já, num certo momento de início de trabalho, de sala desclimatizada, de afetar a eficiência de cliente, mas é coisa que a gente vai trazendo e vai compondo no portfólio, no nosso aprendizado. Aqui só trazendo um resumão de um cliente, numa validação, 225 dias de comparativos, açúcares totais. Eu, para encurtar a apresentação, tirei os outros comparativos, mas a gente tem todos os gráficos que a gente comentou. Açúcares totais, o AR, para ver se não tem degradação. Então, compara o AR da moenda com o AR da sonda, as umidades antes e depois, umidade da sala. E, por incrível que pareça, acho que é o ponto que todo mundo se pergunta, né? Essa questão da umidade. No distribuidor convencional, a gente não perde umidade? Gente, isso aqui eu trouxe de um cliente, mas todos esses que eu avaliei, nós não temos perda de umidade no distribuidor convencional, desde que a sala esteja com a umidade controlada na faixa de 70%. 65%, 75%. E esse é o comportamento que a gente tem. Na maioria dessas unidades, nós temos até uma umidade ligeiramente acima depois de repreparar. Tá? Então, nunca o contrário. Aqui só finalizando, trazendo esses dados médios de validação. Esteira, PCTS, notem que a diferença é muito pequena. Se a gente falar dessa diferença aqui, desse cliente, do AT na esteira com o AT da sonda, AT entendam a RT também, que aqui a gente está usando cromatografia, nós vamos falar de uma diferença de eficiência de 0,04%. É muito baixo. Então é um sistema que está validado, é uma realidade para a Fermentec, já acoplado com a metodologia do digestor, e o foco é eficiência industrial. Tá, gente? A Roberta está participando com a Pedra, tem outras unidades participando, com viés de NIR, para remuneração de cana. Tá? É um outro trabalho que está sendo feito. A Alta Mogiana já faz esse trabalho com o NIR e já consegue remeter a cada uma das carrocerias de caminhões que entram, cada um dos caminhões, perdão, não carroceria. Mas quer remeter a cada um dos caminhões que está entrando com análise de NIR lá na cana desfibrada. Né, Fernando? Então já é uma realidade, a Canatec está validando para levar isso aí com foco de remuneração de fornecedor. Para eficiência, a Fermentec já está trabalhando com essa questão do digestor, como eu montei, é um estudo de caso fantástico e é um resultado de um esforço conjunto, né, entre Fermentec, os clientes, os parceiros. Eu gostaria só de agradecer todos que eu citei aqui por a oportunidade de estar promovendo mudanças que creio que são bastante expressivas aqui no nosso setor. E só deixar o recado da questão da metodologia da prensa, né, que a gente precisa pelo menos conhecer esses interferentes, revisitar essa pesquisa, esses trabalhos da Fermentec, e se a gente quiser continuar ou quiser trabalhar com essa metodologia, entender que hora nós vamos ser favorecidos e a hora que nós vamos perder esse favorecimento. E muitas vezes não vamos conseguir ter uma explicação técnica e lógica com essa metodologia. Meus agradecimentos, agradeço a todos, estou à disposição para perguntas. Muito obrigado a todos.